O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. E Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Caro diácono Olamir, seminarista Gabriel, amados irmãos e irmãs, em princípio, quando ouvimos a liturgia desse 27º domingo do tempo comum, nos inspira a pensar sobre um dos 7 sacramentos da Igreja. Qual deles mesmo? Matrimônio. Hoje nós temos o Instituto Protetor do Matrimônio, pela palavra desse 27º domingo do tempo comum, trazendo aquilo que naturalmente o Senhor criara, lá no relato da criação, o casamento natural, a união natural, a dissipação da solidão pela união natural de homem e mulher, e no Evangelho elevada à categoria de sacramento, sacramento do matrimônio. Porém, nós temos ainda muito mais a investigar nessa palavra que a própria liturgia do matrimônio. Por exemplo, existe uma resposta que nos é concedida para algumas perguntas por meio dessa liturgia. Por exemplo, quando você se perguntar assim: como Senhor, como Padre, eu consigo entender o relacionamento de Deus com a humanidade? Como é possível entender, humanamente falando, que um Deus que tem todos os motivos para ter desistido de mim, não desiste? Porque vamos combinar uma coisa, né, irmãos? Se nós fizermos um exame de consciência bem profundo, bem sincero, sobre a nossa vida, sobre o nosso comportamento, Deus não teria tantos motivos assim para não desistir de nós. Porque por mais que saibamos quem Ele é,
Por mais que tenhamos até aqui colhido os benefícios que Ele nos concede, a começar pela nossa própria vida, apesar disso, nós continuamos muitas vezes sustentando uma fé muito fraca, muito vacilante, sem alimento sólido, sem procura de melhorias, um comportamento que é o mesmo desde que eu nasci, parece que eu não mudo. Porque além de não mudar, também não me dá ânimo para isso, não tem esforço da minha parte. Então, se nós formos analisar direitinho, o nosso Deus teria todo o direito de não se comportar dessa maneira em relação a nós. Ele já poderia ter desistido da nossa causa há muito tempo. Aliás, desde o início, ao longo da história da salvação, motivos não faltaram. Mas como, Padre, eu consigo entender que Deus não desiste de mim? Eu peco aqui, 10 segundos depois Ele já está me oferecendo uma nova oportunidade. Eu vacilo aqui, 1 segundo depois o Senhor já está me mandando um sinal para dizer: estou aqui, estou com você, volta para o caminho, estou te dando outra chance. Como que eu entendo isso? A liturgia do matrimônio exatamente nos responde isso. O Senhor não desiste de nós, porque o relacionamento dele conosco, ele permite refletir no matrimônio que vocês vivem ou deveriam viver. E aqui a gente aprende o porquê que o matrimônio é indissolúvel na Igreja Católica. Por que quando nós nos casamos, nós prometemos que seja para a vida toda? Porque o casamento na terra é um reflexo, não é a origem, é o reflexo. Reflexo de quê? Do relacionamento de Deus com a humanidade que escolhe não desistir jamais. O amor de Deus por nós, ele é indissolúvel, assim como o casamento na terra deve ser. Por isso, quem se casou se lembra que prometeu para a vida toda. E que depois não adianta ficar com aquele mimimi, a igreja está inventando coisa, me obrigando a ficar com a pessoa a vida inteira. A igreja não está obrigando nada. A igreja não está inventando nada. É só ler a Sagrada Escritura. E entender um pouquinho de Sagrada Escritura. Para entender por que se casa para a vida toda. E não se casa já esperando dar errado, Porque tem pessoas que já se casam contando com a data do divórcio. Aí não deveria nem se casar. Esses são os fariseus, que estão colocando Jesus mais uma vez contra a parede no evangelho de hoje. Nada com intenção boa. Eles aqui não estão nem um pouco preocupados com o relacionamento humano, com o casamento em si. Eles só estão preocupados em se autoafirmar. Eles só estão preocupados em defender o próprio ponto de vista, a própria maneira de ver as coisas, a própria maneira de interpretar o mundo. É isso que eles querem defender, mesmo que a maneira deles esteja errada. Eles querem que Jesus concorde com eles a todo custo. E é por isso que não é uma vez nem duas que os fariseus fazem isso. Durante a vida pública de Jesus, eles vão seguindo Jesus para, em toda oportunidade, fazer a mesma coisa. Querer que Jesus se adeque ao ponto de vista deles. Meus irmãos, cuidado. Aqui tem uma primeira denúncia da liturgia desse 27º domingo do tempo comum. De acordo com as perguntas que fazemos a Jesus na nossa vida, nas nossas orações, pode ter por trás a mesma intenção. Eu posso muitas vezes questionar o Senhor, rezar muitas vezes, não com a intenção de ouvir de Deus a sua vontade, mas ouvir de Deus que a minha vontade seja certa e que Ele se adapte a mim. E aí nós queremos inverter as coisas, porque Deus é Ele, nós não somos. Quem salva é Ele, não somos nós. Quem deu a vida na cruz para nos salvar foi Ele, não fomos nós.
Quem tem o poder de sondar os corações e iluminar com a verdade e revelá-la é Ele, não somos nós. Quem é o príncipe da paz, o rei do universo, é Ele, não somos nós. E aí quando nós temos aí a ousadia e até a petulância de, na nossa oração, querer que o Senhor se adapte à minha maneira de ser, eu estou querendo inverter os papéis, sim. E é a mesma coisa que os fariseus faziam. Agora, olhando para a primeira leitura de hoje, nós percebemos que nós temos assim alguns poderes. Nada sobrenatural, nada de super-herói. Mas temos alguns poderes por causa das habilidades humanas que Deus nos deu. Por exemplo, na primeira leitura de hoje, quando Deus está dizendo para Adão, Adão, para que você não se sinta só, eu vou te dar uma possibilidade. Você vai olhar ao seu redor, Adão, e vai dar nome para as coisas. Você pode estar pensando assim, meu Deus, que poder é esse de dar nome às coisas? É uma coisa tão comum, né? Tem gente que nem dá nome mais para nada, fica dando apelido. Mas o Senhor olha para Adão e diz, Adão, a partir de agora, você pode dar nome para as coisas, porque ao dar nome para as coisas, Adão, isso vai passar por você, vai passar pelo seu pensamento, vai te fazer um movimento racional, você vai ter que escolher nome, e esse nome vai fazer sentido para você, Adão. E na medida em que fizer sentido para você, Adão, você não vai se sentir só. É claro que depois, Adão e Deus percebem que as coisas criadas ainda não eram suficientes para dissipar a solidão de Adão, porque Adão não conseguia conversar com uma pedra, conversar com um animal, conversar com uma planta de igual para igual, e aí a mulher chega na história da salvação, como uma igual, porque costela não é pior do que nada, né? Vamos combinar aqui e dissipar qualquer tipo de veia machista que ainda possa ter nessa interpretação bíblica, porque costela, o fato de ser da costela, não quer dizer nada que seja uma coisa inferior ao resto do corpo, tá bom? Isso quer dizer que aqui essa região não está acima, não está abaixo, está igual. Compreenderam? Homens, compreenderam? Digam sim. Mais uma vez, homens compreenderam? Digam sim. Mulheres compreenderam? Digam sim. De igual para igual. Mulher sendo mulher, homem sendo homem. Muito bem. Agora uma coisa interessante. O nome, o nomear na cultura judaica tem uma importância muito grande. Na cultura judaica, primeiro se sabe a missão que aquela pessoa vai ter na vida, depois se dá o nome para ela. Olha que coisa interessante. Hoje em dia é o contrário, né? Por exemplo, quando a mulher engravida, ela vai para o Instagram fazer enquete de qual o nome do filho tem que colocar na criança. Quer nem saber se Deus tem uma missão para a vida do filho, não quer consagrar a vida do filho primeiro a Deus. A primeira coisa que faz, tenho dúvida, vou lá para o Instagram, qual nome você gostaria de ver no meu filho? E já entrega uma responsabilidade que é sua para os outros. E coloca lá. Depois a gente vê o que acontece. E aí a gente vê, né, às vezes assim, uns nomes que só a misericórdia de Deus não tem pensamento antes. Na cultura judaica é diferente. Então, quando Adão estava dando nome para as coisas, ele estava dando sentido para as coisas. Quando Adão chega a chamar um animal de animal, ou o que ele é, ele estava dizendo, você tem a missão de ser isso. Você, planta, tem a missão de ser isso. Você, pedra, tem a missão de ser isso. Você, flor, tem a missão de ser isso. Em outras palavras, padre, o que você está querendo dizer?
Sabe qual é um dos maiores poderes que nós seres humanos carregamos porque Deus nos deu? Dar sentido para o mundo que vivemos. Como que faz isso, Padre? Investigando dentro do seu coração, dentro do seu pensamento, dentro da sua alma, o que é mais importante para você, aonde você quer chegar e quais os valores estão sustentando a sua vida. Dependendo disso, o mundo vai ter um sentido para você. Se você muda isso, o mundo muda de sentido. Vamos fazer uma experiência dando um exemplo prático. Sofrimento. Alguém aqui já sofreu por qualquer motivo? Levanta a mão. Tem gente que não sofreu, eu tô de cara. Eu quero a receita. E é gente de ruga na cara, que está chegando já naquele dia de passar e não sofreu. Eu vou perguntar de novo, que eu não estou acreditando. Quem aqui já sofreu por qualquer motivo? Levanta a mão, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. É porque eu estou falando para gente, né? Gente sofre, né? Eu falava lá, conversando no final da missa com uma moça lá na Santa Luzia, e ela falava sobre isso, né? Qual é? Ela podia chamar, padre, eu posso chamar a dor, o sofrimento de quê? Chama de existencial. Porque a dor faz parte da existência humana, não tem como separar. Só se a gente fosse um robô, ou estivesse no céu já. Por isso que o padre ficou de cara e perguntou de novo, para dar uma chance de gente ser gente. Sofrimento. Nós temos dois caminhos para interpretar e dar sentido para o sofrimento. Um deles é você olhar para o sofrimento, abandonar o que você acredita, esquecer a palavra, esquecer a ressurreição de Jesus e acabar idolatrando o seu sofrimento como se ele fosse o seu Deus. Nós idolatramos alguma coisa quando nós tornamos aquela coisa o sentido da nossa vida. Tem gente que tem a capacidade de se apegar tanto à dor, tanto ao sofrimento, que quando se liberta do sofrimento sofre. Vocês estão rindo, é verdade? Acontece mais do que vocês imaginam. E essas pessoas se afundam cada vez mais. Agora tem o outro caminho. O outro caminho, perceba que o sofrimento está nos dois. O sofrimento não tem como descolar, tá? Não tenho receita para descolar sofrimento. Se você for por aí afora em alguns lugares, eles dão uma receita aí para tirar o sofrimento, mas é mentira. Mas vamos lá. Nós temos a outra opção. O sofrimento vem, e ele vem. Você pode estar quietinho no seu quarto, trancado. Hoje eu não quero encontrar ninguém, eu vou me esconder do sofrimento. Quando você menos imagina e acha, estou protegido do tal do sofrimento, ele vem, cheguei. E aí você tem a possibilidade de olhar para o seu sofrimento, de abrir a porta para o seu sofrimento, não fugir do seu sofrimento, mas dizer para o sofrimento: Senhor, sofrimento, eu tenho um Deus maior do que você. Você vai me fazer chorar, sofrimento, você vai me fazer sofrer, você vai me fazer até duvidar em alguns momentos da vida, da fé, mas o meu Deus é maior do que você, sofrimento. Eu ouvi isso na missa, eu li isso na palavra. Eu me confessei há pouco tempo, porque eu tive dúvida, eu corri para confessar. Eu comungo do corpo desse Deus, sofrimento. Então eu vou passar por você, sofrimento, e por quantos vierem, porque Deus está comigo. Perceberam que tem dois caminhos? Aí, de acordo com o que a minha alma está repleta, o mundo ao meu redor vai corresponder a isso. Então, no final das contas, o maior poder que nós temos nas mãos, que Deus nos deu, é dar sentido ao mundo que nós vivemos, porque difícil ele vai estar cada vez mais, cruel ele vai estar cada vez mais,
Perseguidos seremos cada vez mais. Jesus perseguido cada vez mais. Mas nós precisamos acreditar cada vez mais. Não pode ser grandezas inversamente proporcionais. Na medida em que a perseguição, o sofrimento cresce, minha fé diminui, padre. Não, está errado. Cada vez que o sofrimento bate a porta, a minha fé tem que aumentar mais. Eu tenho que rezar mais. De repente está batendo sofrimento de mar na tua porta porque você está rezando menos. É a oportunidade que Deus está te dando para se converter mais. Mas aí vai depender de como eu vejo, de qual sentido que eu dou para isso. Aquela palavrinha famosa e bonita, ressignificar, cabe aqui muito bem. Ressignificar a dor, ressignificar o sofrimento, ressignificar os desafios, ressignificar o mundo louco que vivemos, dando a esse mundo amor a Deus e amor à sua palavra. E isso também é se amar, irmãos. Então nós precisamos amar-nos para amar mais. Não tem jeito, não tem outro caminho. Que Maria, nossa mãe, nos ajude nessa caminhada, junto com São José, seu castíssimo esposo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.